Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Maurício Barbosa e nessa aula nós vamos estudar equações diferenciais homogêneas. Antes de nós vermos a definição de tais equações, é importante nós sabermos o significado de função homogênea. Então vamos escrever aqui: função homogênea. Uma função homogênea, ela se comporta da seguinte maneira. Veja só, se uma função f satisfaz a seguinte propriedade, ou seja, f de t vezes x, vírgula, t vezes y, uma função de duas variáveis, for igual a t elevado a um expoente n, que multiplica a função f de xy para algum n pertencente aos números reais, para algum n pertencente aos números reais, então, nessas circunstâncias, nós dizemos que essa função f é uma função homogênea de grau n. Então, uma função é dita homogênea se ela satisfaz esta igualdade para algum n pertencente aos números reais. Veja, a função f é uma função de duas variáveis, uma função de x, vírgula, y. Para verificarmos se ela é uma função homogênea, devemos acrescentar a variável t ali dentro, multiplicando x, multiplicando y, e como resultado, devemos obter t elevado a n vezes a função f de x, y, onde esse n ele é um número real que ajuda a igualdade, que faz valer a igualdade. É algum número real. Então, esta é a definição de função homogênea. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos escrever aqui a função f de xy igual a x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado. Para nós verificarmos se de fato esta é uma função homogênea, nós devemos fazer o seguinte cálculo. Devemos calcular f de tx, vírgula, ty. Bom, se nós calcularmos então f de tx, vírgula, ty, no lugar do x, vamos colocar tx, então ficará tx ao quadrado menos 3 vezes tx então está aqui o tx no lugar desse x que está ao lado do 3 vezes ty no lugar desse y que está ali multiplicando também mais 5 vezes y ao quadrado, só que no lugar de y vamos colocar ty. Bom, então ficará f de tx, vírgula, ty igual t ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, menos, veja que aqui nós temos t vezes t, então podemos colocar 3t ao quadrado, que multiplica x e que multiplica y, mais 5t ao quadrado vezes y ao quadrado. Colocando este quadrado aqui para o y e também para o t.
Agora repare, nós temos t ao quadrado no primeiro, t ao quadrado no segundo e t ao quadrado no terceiro termo. Então, podemos colocar f de tx, vírgula ty, igual a t ao quadrado, colocando em evidência, que multiplica x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado. E se você reparar, veja, isto daqui é exatamente a função f de x, y. Ou seja, temos que o f de tx, vírgula ty, é igual a t ao quadrado, que multiplica o f de x, vírgula, y. Ou seja, esta última igualdade nos diz o seguinte, que a função f é uma função homogênea de grau 2. Então, aqui você tem uma função homogênea de grau 2, porque o t ele está elevado ao expoente 2. O t está elevado ao quadrado, ok? Então, é esta conta que nós devemos fazer para verificar se uma função é uma função homogênea. E o expoente que aparecer aqui ao final, em cima do t, ele dirá o grau da sua função. Se aparecer um 3, será de grau 3. Se aparecer um 7, será de grau 7. E assim por diante. Bom, vamos ver agora o conceito de equação homogênea. Então, vamos para o próximo slide. Vamos escrever aqui em cima. Equação homogênea. Bom, uma equação homogênea, ela segue essa seguinte forma aqui. Vamos escrever. Olha só. Uma equação diferencial da forma m de x, y dx mais n de x, y dy é igual a zero, uma equação diferencial desta forma aí, ela é chamada de homogênea se as funções m de matemática e n de navio são funções homogêneas de mesmo grau. Então, uma equação diferencial que segue este formato aqui, ela será uma equação homogênea se essas duas funções que estão ali imersas na mesma, a função m e n, elas forem homogêneas e, veja só, de mesmo grau. Então, se nós tivermos uma equação diferencial que segue aquele formato ali, para ela ser chamada de equação homogênea, não basta simplesmente ela ter este formato. Veja só, ela será homogênea se ela ter este formato e as funções m e n, elas forem funções homogêneas de mesmo grau. Nestes termos, aí sim, nós teremos uma chamada equação diferencial homogênea, certo? Vamos ver aqui um exemplo de uma equação que seja uma equação diferencial homogênea. Vamos escrever aqui. Exemplo, eu vou escrever a equação x ao quadrado mais y ao quadrado dx mais x ao quadrado menos x y dy é igual a zero. Bom,
Vamos verificar se esta é uma equação diferencial homogênea. Para isso, nós devemos, primeiro, identificar a função m e a função n. Bom, a função m é essa daqui, que acompanha o dx. Então, eu já vou anotar aqui. Essa é o m de x, y. Já a função n de navio será aquela segunda parte ali que acompanha o dy. Então, a função m de matemática acompanha o dx, a função n de navio acompanha o dy. Bom, para esta equação ser uma equação homogênea, preciso verificar que essas duas funções elas são homogêneas e de mesmo grau. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos verificar se a função m ela é uma função homogênea. Devo calcular m de tx, vírgula, ty. Isso é igual a tx ao quadrado mais ty ao quadrado. Ou seja, o m de tx, ty, é igual a t ao quadrado, x ao quadrado, mais t ao quadrado, y ao quadrado. E agora, colocando o t ao quadrado em evidência, teremos t ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, mais y ao quadrado. Agora veja, x ao quadrado mais y ao quadrado, essa segunda parte ali, corresponde exatamente à função m de xy. Ou seja, tenho que m de tx, vírgula, ty, é igual a t ao quadrado, m de x, y. E esta igualdade nos diz que a função m é uma função homogênea, e além dela ser uma função homogênea, ela é uma função homogênea de grau 2. Agora, vamos verificar se a função n de navio ela é também uma função homogênea. Vamos calcular m de tx, vírgula, ty. Isso vai ser igual a tx ao quadrado menos tx vezes ty, certo? Olha só, no lugar de x, nós devemos colocar t vezes x, e no lugar de y, nós devemos colocar t vezes y. Veja, nós teremos aqui, proveniente deste segundo termo, o seguinte: t ao quadrado, que multiplica x e que também multiplica y. Ou seja, vai ficar n de tx, vírgula, ty, igual a t ao quadrado, x ao quadrado, menos t ao quadrado, x vezes y. E agora você repare que o n ao quadrado, podemos colocá-lo em evidência. Então, ficará n de tx, vírgula, ty, igual a t ao quadrado, x menos x vezes x ao quadrado, menos x vezes y. E esta parte aqui que apareceu corresponde exatamente à função n de x, y. Então, ficará n de tx, vírgula, ty, igual a t ao quadrado, n de x, y. E esta igualdade nos diz que a função n de navio é uma função homogênea também de grau 2. Ou seja, as funções ali, as funções que acompanham o dx e o dy, ambas são funções homogêneas e de grau 2, certo? Então, quando eu tenho a função m e a função n homogêneas de mesmo grau, nós dizemos então que a equação em si é uma equação homogênea, certo? E uma vez que nós verificamos que nós temos uma equação homogênea, nós podemos agora enunciar
um pequeno módulo, um pequeno algoritmo que nos ajuda a resolver equações desse tipo, ou seja, equações homogêneas. Vamos pegar agora e aplicar um método de resolução que funciona para esse tipo de equação. Vamos pegar esta mesma equação aqui, já que nós identificamos que ela é uma equação homogênea, e vamos aplicar um método de resolução nessa mesma equação. Então, vamos passar aqui o slide. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver o método de resolução de uma equação diferencial homogênea. Então, vamos escrever aqui, método de resolução. Um método de resolução, a estratégia é muito simples. Nós vamos fazer uma mudança de variáveis de modo que nós consigamos transformar a nossa equação numa equação separável. E aí nós utilizamos o método da separação de variáveis. Bom, vamos com calma. Olha só. Primeiro, vamos escrever aqui a equação que nós estávamos trabalhando. A equação é essa daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado dx mais x ao quadrado menos xy dy igual a zero. Essa, como nós vimos anteriormente, é uma equação homogênea. A estratégia para resolvermos equações homogêneas é o seguinte. Nós vamos usar a seguinte mudança de variáveis. Vamos colocar y no lugar de y, vamos colocar u vezes x. Ou podemos também fazer uma mudança de variável fazendo o seguinte. No lugar de x, nós colocamos v vezes y. Nós podemos escolher uma dessas duas para continuar com a resolução. Digamos que eu vou escolher essa daqui. Ó. No lugar de y, vamos colocar u vezes x. Então tá, se no lugar de y nós vamos colocar u vezes x, é importante você anotar aqui embaixo quem é o seu dy, que ele também vai ser necessário nas contas. O dy, usando ali a regra do produto da derivada, vai ficar assim. Vai ficar u dx mais x du. Apliquei a regra do produto ali no u vezes x, certo? Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, eu tenho o y e também tenho aqui comigo o dy. Esses dois dados aqui serão importantes, porque, veja só, agora o que nós vamos fazer? No lugar de y, colocaremos u vezes x, e no lugar de dy, colocaremos essa expressão aí, u dx mais x du, certo? Então, vamos lá. Olha só como que ficará a nossa expressão. Então, o x ao quadrado continua. No lugar do y, colocaremos u vezes x. Então, ficará u ao quadrado vezes x ao quadrado. Acompanhe comigo. Ó. Esse y ao quadrado aqui fica u vezes x ao quadrado, que é equivalente a u ao quadrado vezes x ao quadrado, certo? Continuando, vamos escrever o dx mais x ao quadrado permanece, menos x permanece. Agora, veja só, olha aqui. Y, no lugar do y, é u vezes x. E no lugar de dy, que nós também temos aqui, ó, o último termozinho final, colocaremos aquela expressão em vermelho embaixo. Então, ficará assim, ficará u dx mais x du igual a zero. Então, fazendo esta mudança de variáveis, temos esta equação.
A primeiro momento, em primeiro momento, parece que não ajudou muito. Mas se nós desenvolvermos um pouco mais, nós veremos que as variáveis elas poderão ser separadas. E assim nós usamos um método de resolução da separação de variáveis. Veja só. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o x ao quadrado em evidência nesta primeira expressão. Ficará 1 mais u ao quadrado dx, certo? Vamos colocar aqui também o x em evidência, x ao quadrado, inclusive, nesta segunda expressão aqui também. Veja, tem um x ao quadrado aqui, como eu tenho 2x, um x multiplicando no começo e um x multiplicando ali aos arredores do u, também tem o x ao quadrado, então colocando ele em evidência, ficará 1 menos u, certo? E que multiplica u dx mais x du igual a zero, ok? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir toda essa equação por x ao quadrado, considerando, claro, x ao quadrado diferente de zero, né? Então, vamos fazer o seguinte, estou dividindo a equação inteira por x ao quadrado. 0 dividido por x ao quadrado é zero. Esse x ao quadrado do meio vai simplificar e esse x ao quadrado aqui da esquerda também vai simplificar. O que nós teremos então? Teremos 1 mais u ao quadrado dx mais 1 menos u, que multiplica. Veja só, agora vamos distribuir aqui essa multiplicação, que multiplica u dx mais 1 menos u, que multiplica x du. E isso é igual a zero. Agora, continuando, veja só. O dx, nós temos 2 dx aqui. Deixa eu consertar esse primeiro, estava aparecendo 1. Nós temos os dois primeiros termos, eles apresentam um dx. Então, vamos colocar o dx em evidência. Ficará 1 mais u ao quadrado. E aqui, se nós desenvolvermos, olha só, 1 vezes u dá o próprio u, então mais u, e menos u vezes u dá menos u ao quadrado, dx. Veja que nós já vamos simplificar aqui os u ao quadrado menos u ao quadrado. Só que, continuando, temos aqui na sequência 1 mais u, que multiplica x, du, é igual a zero. Bom, agora eu vou escrever aqui mais acima, para nós termos mais espaço, a expressão que resulta ali ao final. Temos 1 mais u dx mais 1 mais u vezes x du igual a zero. Então, vamos escrever essa expressão aqui em cima. Só uma observação, que este segundo termo aqui é 1 menos u vezes x. Ali no final eu tinha colocado 1 mais u. Só que este mais ele apareceu por equívoco. A expressão correta é com um menos ali neste segundo u. Então, temos 1 mais u dx mais 1 menos u vezes x du igual a zero. Esta é a nossa expressão e o objetivo é separar as variáveis, ou seja, colocar x com dx e colocar u com du. Veja que nós vamos conseguir fazer isso se nós efetuarmos o seguinte. Vamos dividir todos os membros desta equação por 1 mais u vezes x. Então, se nós fizermos 1 mais u vezes x, 1 mais u vezes x, considerando que esse denominador não é zero, certo? Vamos simplificar aqui alguns termos de forma estratégica e você verá que nós teremos o seguinte. Olha só, teremos 1 sobre x dx mais 1 menos u dividido por 1 mais u du
é igual a zero. E agora vamos continuar, porque veja que as variáveis elas já estão separadas, certo? X está com dx e u está com du. O próximo passo é calcular a integral dessa expressão, só que antes de calcular essa integral, vamos fazer mais um pequeno ajuste aqui, que irá nos ajudar na passagem justamente dessas integrais. Veja só. Aqui em cima, onde nós temos 1 menos u, vamos colocar o seguinte. Vamos somar o número 1 e subtrair também o número 1. Então, aqui dentro desse parênteses, vamos fazer assim. Somar o número 1 e subtrair o número 1. Quando nós fazemos esse tipo de conta, não estamos alterando o resultado. Então, está tudo certo. E se nós fizermos isso, se você somar 1, se você subtrair 1 ali, nós teremos o seguinte. Teremos 2, certo? Menos u, menos o número 1. E tudo isso está sendo dividido por 1 mais u du, igual a zero. Agora, se nós separarmos esta fração aqui, essa segunda fração, em duas frações, teremos 1 sobre x dx mais menos 1, que multiplica u mais 1 sobre 1 mais 1, mais 2 dividido por 1 mais u du. Certo? Veja só se você compreendeu ali a álgebra que nós fizemos. Então, recapitulando. Primeiro, soma e subtrai o número 1 ali dentro do parênteses. Temos, então, como resultado 2 menos u menos 1. Agora, pense que nós estamos separando em duas frações. O número 2, que está aqui, vai ficar aqui em uma fração, e todo o resto que sobra ali em cima, que é o menos u e o menos 1, fica na outra fração, e o menos 1, inclusive, podemos colocar em evidência, ficando, então, dessa forma aí. E aqui um pequeno detalhe, que eu também errei, ó. Aqui embaixo não é 1 mais 1, é 1 mais u. Pronto. Corrigido, e você já deve ter percebido ó, que nós vamos simplificar esse com esse, obtendo, então, como resposta o seguinte, 1 sobre x dx mais menos 1 mais 2 dividido por 1 mais u du igual a zero. Isso que nós estamos fazendo é para simplificar a expressão, tendo em vista que nós vamos calcular a integral desta igualdade. Vamos passar a integral em todos os termos dessa igualdade, certo? E quando você calcula a integral de todos os termos, vai ficar mais ou menos assim. Veja só. Vou calcular a integral do primeiro, vou fazer aqui um abuso de notação, vou passar a integral no primeiro, a integral no segundo, e vou colocar ali uma integral do número 0, independente independente de como eu vou escrever aqui, ó, nós temos que pensar agora o resultado das integrais. Pense que nós estamos integrando todos os termos da função. Vamos colocar aqui o seguinte, o mais fácil. Do lado direito, integral do número 0, podemos colocar uma constante. Então, coloquei ali uma constante. Agora, a primeira integral de 1 sobre x dx, com relação à variável x, é o ln do módulo de x. Integral de menos 1 com relação à variável u. Atenção, olha só. Aquele menos 1 que está ali, a integral dele com relação à variável u. Então, ficará menos u. E, por fim, mais 2, integral de 2 dividido por 1 mais u, é 2 ln de 1 mais u.
Então, nós temos aí este resultado da nossa integração, certo? Agora, veja só, vamos escrever o seguinte. Vamos colocar aqui, na sequência, no lugar da variável u, vamos retornar ao que era antes. Se nós retornarmos aqui atrás, veja, o y é igual a u vezes x. Então, vamos colocar aqui em cima. O y, ele é u vezes x. Ou seja, no lugar do u, então, nós devemos colocar y sobre x. Então, ficará ln do módulo de x menos, no lugar de u, é y sobre x, mais 2 ln de 1 mais y sobre x. E isso é igual à nossa constante c, que, inclusive, nós podemos escrevê-la de um outro formato. Você pode escrevê-la, por exemplo, como sendo ln de k, digamos assim. Ó, vou colocar aqui, ln de k. Vamos colocá-la no formato de ln de k. Por quê? Porque nós teremos vários ln's aqui agora, podemos agrupá-los em um só. Como assim? Ó, veja bem. Vamos fazer ln do módulo de x mais ln de 1 mais y sobre x ao quadrado. Este 2 aqui, ele pode ser colocado aqui no expoente do módulo de 1 mais y sobre x, menos ln de k, igual, agora esse menos y sobre x, vamos escrevê-lo de forma equivalente do outro lado. Então, ficará y sobre x, certo? Muito bem. Agora, veja que nós temos o seguinte. Nós temos a soma de dois ln's ali, que se convertem em um único ln do produto, tá? Então, ficará assim, ficará ln do módulo de x vezes 1 mais y sobre x ao quadrado, só que operando também com aquele ln que está subtraindo. Quando eu tenho um ln menos outro ln, eu posso fazer um ln só, colocando os termos em fração. Ou seja, fica ln do primeiro dividido pelo segundo aqui, que é o k. Tudo isso em uma fração só. Propriedade de logaritmo, certo? Propriedade de logaritmo. Agora, vamos pegar essa expressão, eu vou escrevê-la também ali em cima, para nós termos mais espaço e continuarmos aí, que estamos chegando já no final. Veja só. Bom, então temos aqui a nossa expressão. E veja só, definição de logaritmo. ln daquela expressão é igual a y sobre x. O que isso significa por definição? Significa por definição o seguinte, veja só, que módulo de x vezes módulo de 1 mais y sobre x ao quadrado dividido por k, definição de ln, é igual a e elevado a y sobre k, certo? Bom, temos agora o seguinte, módulo de x vezes, no lugar de 1 mais y sobre x, acompanhe aqui comigo, no lugar de 1 mais y sobre x, podemos colocar assim, x mais y sobre x, porque o x simplifica com x, retornando no lugar de 1. Então, vamos colocar aqui x mais y sobre x ao quadrado. Tudo isso está sendo dividido por k e é igual a i elevado a y sobre x. Ok? Então, beleza. Então, temos que módulo de x vezes módulo de x mais y ao quadrado
dividido por módulo de x ao quadrado, podemos, o quadrado de, a divisão, o módulo da divisão é igual à divisão dos módulos. E o quadrado da divisão também é igual à divisão dos quadrados. Então, podemos escrever assim, dividido por k, e isso é igual a e y sobre x. Vamos continuar. Simplificando esse módulo de x com aquele quadrado, temos que módulo de x mais y ao quadrado sobre módulo de x, e tudo isso está sendo dividido por k, que nós já podemos escrever de forma equivalente, fazendo o seguinte, olha só, podemos colocar assim, podemos colocar k e elevado a y vezes x, certo? O k está ali dividindo, podemos escrevê-lo de forma equivalente do outro lado. Então, fica dessa forma. Módulo de x mais y ao quadrado sobre módulo de x igual a k vezes e elevado a y sobre x. Bom, o objetivo de resolver uma equação diferencial é você encontrar a função y, certo? Quem é a função y? A função y é incógnita da nossa equação diferencial, certo? A equação tem uma incógnita. A incógnita aqui, no nosso caso, é a função y. Nem sempre a função y, ao final das contas, ela aparece de forma explícita, certo? Às vezes a função y, ela aparece de forma implícita. O que isso significa? Significa que a função y ela é dada por meio de uma expressão e nós não conseguimos isolar o y, entende? Neste caso mesmo, as contas que nós fomos fazendo, elas chegam até esse ponto no máximo. Não tem como nós deixarmos ela mais simples, até poderia pegar esse módulo de x que está dividindo, escrever equivalente multiplicando do outro lado, né, para deixar um pouco mais simples, para assumir com essa operação. Mas a função y, que é o objetivo final, ela não tem como aqui, neste caso, escrevê-la de forma explícita, certo? Escrever y igual a alguma determinada coisa. Não. Ela fica, infelizmente, neste exemplo, dada dessa forma mesmo. A gente pode passar o ln, pode passar a raiz para tirar aquele quadrado ali, mas nós não vamos conseguir agrupar todos os y em um só, de forma a escrever essa função de forma explícita, correto? Então, neste caso, o y, aqui, ó, y é a função y, certo? É dada de forma implícita, certo? Então, y é dada de forma implícita e essa é a nossa, digamos, resposta para esta equação. Tudo bem? Então, vimos que é uma função homogênea, uma equação diferencial homogênea, e vimos também ali o pequeno artifício que nós usamos para resolver esse tipo de equação, que é uma mudança de variável, a fim de tornar a equação uma equação que nós podemos usar a estratégia mudança de variáveis separáveis. Tudo bem? Usamos a mudança de variáveis para termos uma equação de variáveis separáveis. Ok? E aí usamos a estratégia para resolver equações de variáveis separáveis. Tudo bem? Espero ter ajudado. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!